E tudo isso é uma dádiva do Deus Todo-Poderoso. Prepara seu coração para a mensagem. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, Senhor. E neste momento, Pai, é o momento da tua palavra que será ministrada à tua igreja. Nós clamamos a ti, Senhor, que venha falar o nosso coração, Senhor Deus. E naquele momento, Senhor, que o teu servo se colocava ali em sua casa para receber do Senhor esta palavra, é o mesmo Espírito que estava ali com ele, estava, Senhor, com essas pessoas que aqui estão nesta noite. E por isso, Senhor, tu sabe o que cada um de nós precisamos do Senhor. Senhor, pessoas enfermas aqui nesta noite, sim, enfermas fisicamente, enfermas da alma, pessoas, ó Deus, que precisam perdoar, receber perdão. Tu sabes, ó Deus, a necessidade de cada um de nós, ó Pai, porque tu sonda nosso coração. Peço a ti, Senhor, que nesses minutos em que o Senhor usará o teu vaso aqui, Senhor, a tua palavra venha falar grandemente ao nosso coração, Senhor Deus. Abençoa neste momento, ó Deus, que nada venha roubar essa palavra de nós nesta noite, Senhor, mas que nós possamos ser edificados através dela, Senhor, para nos firmarmos cada vez mais na tua presença, Senhor. Prepara nosso coração, Senhor Deus, e fala com a tua igreja. Precisamos de ti, precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Eis aqui o teu servo, pastor Saulo, Senhor, que se coloca diante de ti para trazer a mensagem à tua igreja. O vaso é de barro, Senhor, para que toda a excelência seja do Senhor nesta noite, Senhor. Que teu nome seja glorificado. Grandes coisas o Senhor continuará fazendo em nosso meio aqui, ainda esta noite, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Quero saudar a amada igreja com a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. O tema que vamos trabalhar nessa noite é o tema que nos foi proposto pelo pastor Marcelo, né? E com toda certeza inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né? Como serão os homens nos últimos dias? O perigo de desonrar. Amém? Eu quero convidar a amada igreja a abrir as suas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 17. Como eu já deixei anotadinho aqui, a versão que eu vou usar é a Almeida Revista e Atualizada. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Deus abençoe, minha irmã. Todos encontraram? Diz-nos assim a palavra: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre
e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, reprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e de que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Tem um videozinho, o primeiro videozinho, pode botar aqui. Eu acho que eu botei esse vídeo no grupo, mas é interessante nós vermos ele de novo. Não seja ingênuo. Tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Fique longe deles. Qualquer pessoa que queira viver para Cristo enfrentará problemas, não há como evitá-los. Homens inescrupulosos e traidores continuarão explorando a fé, mas são tão enganados quanto as pessoas que eles enganam. Enquanto eles existirem, as coisas irão piorar. Mas não se permita intimidar por causa disso. Persevere no que você ouviu e aprendeu, certo da integridade dos seus mestres. Afinal, você recebeu as Escrituras com o leite da sua mãe. Não há nada como a palavra de Deus escrita para mostrar o caminho para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Basicamente ele explicou aqui o que foi lido. Acredito que o texto lido nos responde claramente como serão os homens dos últimos dias. Mas antes de que possamos destrinchar este texto, vamos entender o que é desonrar. E para o melhor entendimento, vamos definir a palavra honrar. O dicionário ele define a palavra honrar da seguinte forma. É aqui, né? Isso, ó, tá lá. Então, conferir honra, dar crédito, merecimento, tal, mas não, para cá. Aqui. Veja que o quarto item: mostrar-se fiel a um compromisso. E então, dentro aqui dessa definição do dicionário, a quarta definição diz assim: manter-se fiel a um compromisso. Logo podemos dizer
que honramos a Deus, sendo fiéis com os nossos compromissos, ou com o nosso compromisso com Ele, no compromisso que fizemos com a vida cristã. Porém, quando não somos fiéis em nosso compromisso com Deus e com a vida cristã, nós desonramos ao nosso Deus. O texto que lemos dá-nos um grande exemplo da forma como o cristão ou os homens podem desonrar a Deus, dentro da definição de infidelidade da vida cristã que fizemos agora acima. Paulo vai dizer no versículo 1 que sabe, porém, isto. Paulo está dizendo assim: olha, eu quero que vocês entendam uma coisa. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. No grego aqui nós temos a palavra halep. Ela vem de halepós, tá? Ela, embora escrito com CH, sempre o som de R, né? Então halepós, ele é um adjetivo que indica difícil fazer ou difícil suportar, né? É a definição de halepós, né? No uso dela aqui, difícil, problemático, duro, feroz, né? E aí, nós temos aqui halepós como um adjetivo derivado de halepto, oprimir, irritar, né? Propriamente cansativo e difícil suportar, ferozmente difícil de lidar, porque é tão duro, até prejudicial. Veja o que Paulo está dizendo. Eu quero que vocês entendam. Paulo estava dizendo para aquela igreja, para aquele irmão chamado Timóteo, e ele está dizendo nessa noite para nós: eu quero que vocês entendam que os dias serão difíceis, mas não será qualquer dias difíceis, podem até trazer prejuízos. E parece que quando eu comecei a ler, porque há um ditado entre os linguistas, né, estudantes do grego, do hebraico, que a tradução ela informa, mas o original ele revela. E quando eu comecei a analisar esse texto, eu comecei a pensar: puxa, parece que Paulo estava vivendo nos dias de hoje. Parece que Paulo estava aqui em Hortolândia, aqui no Brasil. Paulo estava sendo um profeta, adiantando o que nós estamos vendo hoje. Entendemos que, portanto, com esta definição, que estes dias serão terríveis. Vamos então, a partir daqui, destacar dentro deste texto como o cristão deve honrar a Deus com a sua fidelidade, não tomando parte com os que desonram a Deus nestes duros dias. E a primeira coisa que nessa lista que Paulo vai nos dar nesse texto, que eu vejo sobre como serão os homens nos últimos dias. Primeiro, eles serão antropocêntricos. E aqui nós temos a primeira palavrinha em nosso texto. Os homens serão egoístas, em algumas traduções. Aqui no grego nós temos a palavra philaft, num grego mais moderno, ou philaitoi, né? Num grego mais antigo. Está no plural. E ela é uma palavra composta, tendo o prefixo philo, amigo, amante, e a palavra aitoi, ou aft, no grego mais moderno, que significa a si mesmo. Dessa palavra autoi vem a nossa palavra automóvel, enfim,
é dessa palavra que vem a nossa palavra auto, né? Autodidata e assim por diante. Essa palavra, ela quer dizer homens amantes de si mesmos, egoístas. São pessoas amantes de si mesmas e que só pensam em seu próprio bem-estar. Se nós olharmos para a situação política do nosso país hoje, atual, nós temos, por exemplo, um presidente que viaja, esbanja, enquanto o seu povo está passando dificuldade. Mas eu não preciso ir lá para o nosso governo. Quantos pastores estão vivendo mordomias em suas igrejas, enquanto os seus fiéis estão passando dificuldades? Pessoas, pastores, que necessitam que membros carreguem até a sua pasta e sua Bíblia quando ele chega no templo. Só pensam em si mesmo, querem estar por cima. E isso não convém ao servo de Deus. O verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele não está por cima dela, mas ele está por baixo. Ele a serve. E eu não quero chamar a atenção só do presidente ou do pastor, mas também todo membro do corpo de Cristo não pode ser amante de si mesmo. Porque Cristo disse: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amo. Som. E como foi que Cristo te amou? A história nos mostra que ele subiu em uma cruz, se fez maldição por mim e por você. Qual é a situação que você se encontra nessa noite? Você se preocupa com o seu próximo ou você está preocupado consigo mesmo? A segunda coisa, avarentos. Aqui no grego nós temos a palavra philargiri, plural. Temos também aqui o prefixo philo, amante, amigo, né? E a palavra argiri. Essa palavra ela é traduzida em Atos, capítulo 3, versículo 6, por prata. Quando Pedro diz: não possuo nem prata, argiri, nem ouro, cruising, né? Mas o que eu tenho, isso te dou. Então aqui aparece a palavra argiri. Em Mateus 25, 18, ela é traduzida por dinheiro. Diz assim: mas o que recebera um talento, né? Saindo, abriu uma cova e escondeu o argírio, o dinheiro do seu senhor, por moeda de prata, em Mateus 26, 15, onde diz assim: que me quereis dar? E eu vou-lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 argíria, moedas de prata. Então essa palavra, ela é um adjetivo plural que significa amantes do dinheiro. E hoje nessa moda, muitos cristãos entraram e pregam contra dízimo, contra oferta, usam de muitas desculpas, falam que não está no Novo Testamento, nunca leram Hebreus 7, nunca leram Mateus. Não, mas Jesus disse que
era da oferta. Não, ele disse: deveis fazer isto sem omitir aquilo. Se fosse para ter acabado, ele tinha falado: não, só faça a justiça, esquece o dízimo. Ele disse: deveis fazer isto sem omitir aquilo. O dinheiro para ele é mais valioso do que a obra do Senhor. A terceira palavra, jactancioso, do grego alazones, né? Essa palavra ela diz mais do que parece, porque jactância é a qualidade de quem é orgulhoso, arrogante, prepotente, que sim, é um dos significados da palavra grega alazone. Porém, veja como o dicionário de Strong, ele define essa palavra. Alazon, o Z é pronunciado DZ, tá, no grego. Alazone, vagabundo, portanto um impostor, fanfarrão, né? Vem aqui de alazon, né? É um substantivo masculino. No nosso caso aqui está no plural, né? A definição é vagabundo, impostor, fanfarrão, né? Fanfarrão, aquele que se mostra de maneira barulhenta e ostentosa. No cognato aqui nós temos o seguinte, ó: propriamente um vagabundo errante, gabando-se para qualquer um que seja tolo o suficiente para levá-lo a sério. Esse tipo de pessoa afirma muitas coisas que realmente não pode fazer. Por isso deve sempre buscar ouvintes novos e ingênuos. Tende a focar na fonte da ostentação vazia, ou seja, na arrogância pecaminosa que a impulsiona. Quando nós olhamos para as nossas universidades federais, não é exatamente o tipo de pessoas, de jovens que nós estamos vendo? Pessoas dominadas pela esquerda, tomam aula de universidades, fazem barulhos, não deixam quem é da oposição, por exemplo, entrar. Paulo estava ou não estava lá na PUC? Parece que ele estava lá vendo esse tipo de pessoas que não tem interesse nenhum de ser útil, de fato, para a sociedade. Segunda, aqui, a quarta, arrogantes. Aqui no grego nós temos a palavra hiper é fani, né? Hiper é a palavra nossa hipermercado, né? Hiperman, né? Que significa acima, sobre, e fani, que vem de fânio, aparecer, né? Brilhar, manifestar, tornar-se conhecido. Esta palavra dá-nos a ideia de pessoas que gostam de se aparecer mais do que os outros. São pessoas que gostam de estar em evidência, pessoas que gostam de ser mais. Teve um caso aí de um deputado que fazia uns vídeos, tal, nossa, ele estava lá no auge, e aí começou a aparecer vídeos que ele forçava crianças a falar coisas que ele queria que falasse. Hiperfania. Pessoas arrogantes, que querem estar por cima, sempre sendo destaque, querem aparecer mais que os outros. Também acontece isso no meio cristão. E quando um cristão age dessa forma, ele está desonrando a Deus. Depois nós vamos falar dos perigos. O próximo aqui, segundo, seriam inimigos um dos outros. E para essa definição, a primeira coisa que Paulo vai falar, que eles seriam blasfemadores, do grego blasfemi, né? O dicionário
Strong, ele vai definir assim, ó: caluniador, calunioso, né? É um adjetivo. Aqui para nós não tá, aqui. Calunioso, aqui que eu quero chegar. O que é blasfemo inverte as realidades espirituais e morais. Talvez você ache que blasfemar é só falar mal, mas olha como é a definição. Se puder colocar aí o texto de Mateus 12, versículos 22 ao 32, diz assim: quando atribuímos algo do Espírito Santo a Satanás, estamos invertendo realidades espirituais e morais, por exemplo, e portanto blasfemando, né? E contra o Espírito Santo aí. Veja, olha o que diz Mateus 12, do 22 ao 32. Então trouxeram-lhe um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Baal-zebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele Satanás, dividido está contra si mesmo, como porém subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os seus bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Aqui Jesus está dando uma clara evidência de alguém que estava invertendo uma realidade espiritual. Era notório que Jesus expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo, mas aqueles homens diziam: não, é por Satanás que ele expulsa. Outro modo que nós invertemos é quando nós pegamos as verdades intrínsecas na palavra de Deus e queremos transformá-la, mudá-la. Isso é blasfêmia. Estamos invertendo a vontade suprema de Deus, as realidades morais que Deus deixou para que vivêssemos, e isso é blasfêmia. Quando queremos ir contra os princípios divinos registrados nas Sagradas Escrituras, também invertemos as realidades morais e espirituais, e portanto somos blasfemos. E agora eu te pergunto: não é exatamente isso que o sistema comunista quer fazer? Nas nossas escolas, no nosso país, dizer que o que é certo é errado, e o que é errado é certo? Não é isso que eles estão fazendo nas universidades? Estão fazendo com os nossos jovens, fazendo-os acreditar que
esse livro não tem mais valor, que você não precisa mais segui-lo. São blasfemos e não podem ter honra em nosso meio, não podem ter crédito em nosso meio, porque quem não é com Cristo não ajunta, espalha, e é um reino dividido. Se nós somos cristãos, temos que honrar essa palavra, temos que amá-la com unhas e dentes, temos que honrá-la e vivê-la, custe o que custar. Serão dias difíceis, sim, mas eu amo essa palavra e ela não vai sair da minha vida. Podem até tirá-la do nosso país, mas ela está cravada no meu coração, e é por elas que eu vou viver, é ela que eu vou defender. Eu não vou aceitar que esse sistema faça a minha cabeça, faça a minha mente. Eu vou honrar o meu Deus. O vento deu uma bagunçada aqui, mas nós já ajeita. A segunda palavra que Paulo vai definir aqui. Só um momento que o vento levou tudo. Nós não estamos em uma novela, mas o vento levou. Aqui. Desobediente aos pais. E aqui, meu Deus. Aqui está outra coisa que eles querem mudar em nosso meio. Aqui no grego temos a seguinte sentença: Gonesin apeisis. O dicionário Strong vai definir a palavra gonefsin ou gonesim, é a palavra para genitores, certo? Ela sempre vai falar de pais, se referindo aos dois, pai e mãe. Então, os genitores, e não somente a um. E a palavra apeisis, né? O TH, acho que a Linoca está aí, sabe, né? No inglês, o TH se pronuncia como S, né? Por exemplo, I think. Então é assim que é pronunciado assim no grego. Então, apeisis, né? Ela significa desobediente, incrédulo, desobediente, que não será persuadido. Sumiu? Isso. Aí. Literalmente, sem vontade de ser persuadido por Deus. Se eu voltar aqui peraí. Aqui não vai aparecer, mas apeisis vai ter a palavra final aqui, ó, teis, que é a palavra Theos, Deus. Por isso, sem vontade de ser persuadido por Deus, o que se manifesta na desobediência externa, rebelião espiritual externa, desobediente porque não foi persuadido. O que Paulo está dizendo aqui, meus queridos, que não se trata somente de filhos que não querem ser obedientes aos pais, mas o que Paulo está dizendo aqui trata-se de filhos que são induzidos a rebelar-se contra seus pais
e contra o Deus de seus pais. Temos um segundo vídeo aí. Põe para nós. E há um outro aspecto, para eu não me alongar demais, é essa percepção equivocada de que a criança pertence à família, que a família tem o poder, um poder absoluto sobre a criança. Não é verdade. A Constituição diz que a criança é um problema da família, da sociedade e do Estado, exatamente porque a criança, ela recebe a orientação dentro de casa, mas ela também tem que ser preparada para o espaço público. O espaço público, ele não coincide com o espaço privado. Eu queria chamar a atenção para uma fala da Procuradora dos Direitos do Cidadão a respeito da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos. Ela diz que esse é um direito que os pais devem submeter ao direito do Estado. Ou seja, o que a Procuradora dos Direitos do Cidadão está defendendo é isso aqui. É isso aqui. É que o professor poderá transmitir aos filhos dos outros as suas próprias convicções religiosas e morais. É disso que se trata, para quem não entendeu, aí para o telespectador, é isso que defende a Procuradora dos Direitos do Cidadão. Que os professores possam transmitir aos seus filhos, telespectador, os seus direitos dele, professor. Quer dizer, as crenças e os valores morais dele, professor. Evidentemente que isso é um absurdo, isso é um despropósito. Nenhum país do mundo, a não ser talvez a Coreia do Norte, adote esse sistema que está sendo proposto pela Procuradora. Essa procuradora está tentando implantar isso. Ela é filiada, se eu não me engano, ao PCdoB. Na primeira eleição que elegeu Jair Messias Bolsonaro, não quero fazer apologia a presidente nenhum, certo? Mas eu fui fazer um serviço na escola do Fazendinha, se eu não me engano, é o bairro do meio ali, tem o Santa Bárbara, São Jorge, Fazendinha. E um professor idoso já, devia ter os seus 60 anos, estava gritando com uma criancinha, porque ela disse que o pai dela votaria no Bolsonaro. Precisou que eu entrasse na sala e fizesse ele baixar a bolinha dele, porque ele não estava ali para ensinar em quem a criança iria votar. Ele estava ali para ensinar matemática, português, filosofia, o que fosse. Mas você percebeu que o que eles querem fazer com os nossos filhos? Quem aqui tem filhos que está tendo problema com a adolescência deles? Os nossos filhos estão... Pastor, alguma vez o pastor respondeu mal à sua mãe? O que acontecia se fizesse? Hoje parece que os pais são eles, e nós não podemos fazer nada. Eu já vi casos de crianças ameaçar o pai de chamar o conselho tutelar se ele fizesse alguma coisa com ele, se ele batesse, se ele corrigisse. É isso que eles querem fazer com os nossos filhos. Estão invertendo as realidades espirituais. Deus criou o pai para ser pai, para educar os filhos, e não a escola. A escola nós aceitamos para ensinar matemática, português, mas para educar o meu filho, eu sou responsável. Quem vai ensinar o valor moral para ele sou eu. Deve ser você, pai, deve ser você, mãe. Não permita que eles mudem a realidade espiritual que Deus determinou para você. Serão ingratos. No grego aqui, ahariste, sem gratidão, ingratos, né? É a palavra graça, né? E não é assim que são os nossos jovens e adolescentes? Irreverentes. Talvez muitos possam estar querendo agora apertar o meu pescoço, mas eu não posso deixar de trazer a realidade que Paulo estava mostrando aqui, e que nós estamos vendo nos nossos dias.
se você ama a palavra, ainda que doa, abrace. Irreverentes, no grego, anosi, ou anossi, né? Anossi. O prefixo an é um prefixo de negação, anti, contra. E Hócios, né, que é santo, fiel, puro, ele é traduzido por santo lá em Atos 2:27, quando o escritor Lucas cita ali o texto de Salmo dizendo: porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu Hócio, ou santo, veja a corrupção. Em 1 Timóteo 2:8, quando Paulo diz assim para Timóteo: quero portanto que os homens orem em todo lugar, levantando mão, ócios, santas, sem ira e sem animosidade. Então, anossi tem o sentido de contra ou anti-santidade. Contra a santidade, profanos, impuros, irreligiosos, irreverente. Olha como define o dicionário, diz essa palavra, né? Profano, né? A palavra hócios é reverência pelo que deveria ser santificado, propriamente. Então, anossi, desrespeito total pelo que é sagrado, ou seja, desrespeito intencional, arrogante pelas coisas de Deus, ímpio, perverso. Tinha um vídeo que eu gostaria de passar, mas retiraram das redes, da comunidade LGBT invadindo templos e profanando, defecando nos altares, tendo relações sexuais dentro dos templos. Anossis. É isso que eles querem. Meu tempo correu. Desafeiçoados, do grego astorgi, com o prefixo aí de negação a, não, né? E estorgue, afeição, afeto, carinho, afetuoso. Logo, essa palavra pode ser traduzida por sem afeições, sem afetos, desafeiçoados. Pessoas que já não tem mais. Estava mostrando um vídeo hoje para minha esposa, que colocaram num grupo de debate. Uma criancinha que não devia ter sido no máximo 7 anos, na escola, chutando tudo e dizendo: eu vou matar meu pai, eu vou matar minha mãe, eu vou matar minha avó, eu vou matar meu avô com uma arma. Eu odeio Jesus. Ele vai ver o socão que eu vou dar nele. Uma criança. Vocês acham que eles estão fazendo o que com os nossos filhos? Totalmente desafeiçoado, sem afeto natural. Implacáveis. No grego aspondi, não sacrifício de trégua. A palavra aspondi, ela era uma palavra grega que representava um tipo de sacrifício, libação, para um convênio de paz com uma nação, entre duas pessoas, ou entre dois pensamentos. Pessoas implacáveis, aqui quer dizer uma pessoa que não deseja paz com ninguém. Tem um outro vídeo aqui, passa ele aqui rapidinho. Do campo e da cidade para a construção da sociedade socialista. Dá mais volume. É assim que nós enfrentaremos os conservadores. É assim que nós vamos enfrentar os conservadores. Conservadores somos nós, cristãos. Radicalizando a luta de classe. Mas qual vai ser o nosso diálogo com esse setor? Com o setor conservador? Veja, o setor conservador é perigoso porque lança suas garras na consciência da classe trabalhadora.
É nela que nós temos que nos defender contra essa ofensiva conservadora, e não no diálogo com eles. E eu espero contribuir com isso que o Gramsci chamava de intransigência, com um pequeno poeminha final do Brecht, do Bertolt Brecht, que dizia numa situação onde alguém da direita, ao ser flagrado no seu trabalho miserável de fazer o jogo da direita, pelos trabalhadores, tentava argumentar com os trabalhadores que, no fundo, ele tinha posições de direita, mas ele era uma pessoa boa, né? Ele é uma pessoa que tinha ideias próprias, que não se vendeu, que tinha convicções, que era uma pessoa sábia, né? E o Brecht então responde nesse poema o seguinte: é verdade, você é uma pessoa boa, porque tem convicções, mas quais são essas suas convicções? Você diz que é sábio, mas a quem serve a sua sabedoria? E contra quem ela é usada? Você diz que tem amigos, mas você tem amigos entre as pessoas que são boas ou entre os adversários? Você diz que não pode ser comprado, mas um rio que arrasa tudo numa inundação, ou um raio que fulmina uma casa, também não pode ser comprado. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Nenhuma trégua. Eles não têm respeito por nós. Nós os amamos e sabemos que eles precisam de Jesus, mas eles não querem. Eles não querem trégua. Esse é o verdadeiro pensamento da esquerda. Você vê isso em Lenin, em Stalin, você vê isso em Gramsci, você vê isso no próprio Karl Marx. Caluniadores, do grego diaboli, acusador, calunioso, caluniador. Dessa palavra vem a nossa palavra diabo. Acho que não preciso dizer mais nada aqui. Sem domínio de si. Aqui do grego nós temos a palavra akratis, certo? E aqui nós vamos ter um problema com a maioria das traduções, porque ela vai traduzir sem domínio de si. Mas a ideia de akratis não é isso. Seria aenkratis, aí sem domínio de si. Aqui a ideia é alguém sem domínio sobre si. Pois aqui trata-se de pessoas sem um tipo de governo, alguém que rejeita um governo, sendo ele eclesiástico, paterno, né? Ou o próprio governo de Deus, podendo ser um ou todos. Um bom exemplo que temos desse tipo de pessoa nos dias de hoje são a esmagadora maioria aí dos moradores de ruas. A maioria deles estão lá por quê? Não. A maioria não quer obedecer à autoridade do pai em casa, da mãe. Chama eles para ir para um albergue. Eles não vão porque lá tem regra. Lá precisa obedecer uma regra. São pessoas sem domínios sobre si. São acrateis. Pessoas que não querem, que rejeitam um governo de pai e mãe, um governo eclesiástico e um governo de Deus sobre a sua vida. Cansei de ouvir, indo levar mantimento e roupa, o dinheiro que nós ganhamos no semáforo fica para nossa droga, nossa bebida, porque comida e bebida os otários dos crentes trazem para nós. Eles não querem responsabilidade, não querem estar debaixo de autoridade, e todo homem tem que estar debaixo de uma autoridade. Irmãos,
eu vou precisar me alongar aqui, me adiantar aqui. Temos aqui inimigos do bem, que é a filagácia, ou seja, amante, não amigo, afilo, o ad negação aí, não amigo do bem, pessoas que tratam a bondade como coisa ruim e a maldade como coisas boas, traidores, temos atrevidos, né? Temos enfatuado, que é a pessoa vaidosa, que incha, aquela pessoa orgulhosa, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. E aqui no grego nós temos a sentença Philedone, Malon e Philoteis, que significa, o mais importante aqui é Malon, que significa, ele é um advérbio de comparação. Ele compara aquilo que é bom com aquilo que é muito melhor. Então ele está falando assim, é mais amigo dos prazeres. E aqui, doni, filo, amigo, amante. Doni é a palavra volúpia, prazer sexual, paixão. Então ele diz assim, mais amigos dos prazeres sexuais do que é amigo de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Aqui o que Paulo quer dizer, que são pessoas que têm a forma de uma verdadeira adoração, porém negam-lhe o poder. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui? O verdadeiro adorador, ele experimenta transformação. Só que os falsos adoradores, eles vão negar, eles vão ensinar. Você vê a igreja aí, não, o crente tem que aceitar tudo, tem que abraçar a todos, tem que ser inclusivo. Parece até ser uma ideia boa, mas vai contra os princípios divinos. A verdadeira adoração experimenta o poder, onde o que roubava deixa de roubar. Efésios 4:28 em diante vai dizer tudo isso. Onde o que enganava ou mentia deixa de mentir. Onde o que adulterava deixa de adulterar. Onde homossexuais deixam sua homossexualidade. Mas o falso adorador, o ladrão continua roubando, o mentiroso continua mentindo, homossexuais continuam em sua homossexualidade, tendo forma de piedade de verdadeiros adoradores, porém negam-lhe o poder. O que ele está dizendo? Eles não aceitam que quem vem a Jesus tenha suas vidas transformadas. Eles não aceitam. Para eles pode continuar como está. Venha como está e continua como és. Paulo, depois de ensinar isso, ele vai dizer: foge destes. Segundo, qual o perigo de desonrar a Deus? Quando fazemos parte de tudo isso que já falamos acima, estamos desonrando a Deus. E qual o perigo que isso traz enquanto estamos nela? Veja, em 1 Timóteo 1:9-10 diz assim: tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Você foi justificado, não tem lei contra você. Mas para transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, que é assassinos de pais, matricidas, assassinos de mãe, homicidas, assassinos de homens, impuros, sodomitas, que é a palavra homossexualismo,
raptores de homens, mentirosos, perjúrios, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. E Apocalipse 21:8: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Se você quiser andar no que nós falamos acima, esse é o perigo de desonrar a Deus. Lago de fogo. Conclusão: este é um risco terrível que corremos e se queremos permanecer nessas práticas que desonram a Deus. É muito perigoso querer essa forma de vida para você. Você precisa tomar uma decisão, e essa decisão definirá o seu destino para toda a eternidade. Qual é a sua decisão nessa noite? Concluindo, creio fielmente que estamos vivendo esses dias terríveis dos quais o apóstolo Paulo nos alertou. E estamos vendo com nossos próprios olhos tais homens sobre a face da terra. Mas graças a Deus que não há somente esse tipo de ser humano na terra. É maravilhoso saber que Deus também tem sobre a face da terra um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, como ele afirma em Atos, como afirma Paulo em Tito 2, 13 e 14, dizendo: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu e zeloso de boas obras. Que você possa fazer parte deste povo. Porém, se ainda não faz, e contudo compreendeu esta mensagem que o Senhor trouxe direto do trono da sua glória até você, este é o momento. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Seja um verdadeiro adorador e experimente o poder da transformação da verdadeira adoração a Deus. Amém? Querido Deus, a tua palavra foi ministrada, seja na internet ou aqui em nosso meio. Se alguém ouviu e compreendeu esta palavra e deseja somente honrar a Ti, que o Senhor nessa noite possa resgatar essa alma, que nessa noite o Senhor possa fazer um milagre nessa vida e trazer a transformação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Marcelo. Glória a Deus. Foi abençoado essa noite, irmão? Que palavra poderosa, hein? Vamos estar orando para encerrar esse culto hoje. Eterno e soberano Deus, em nome de Jesus, nós vimos nessa noite, ó Deus, te agradecer imensamente pela sabedoria, pelo entendimento que o pastor Saulo nos trouxe essa noite, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque ele